Weekend. Por Gregory Maguire. Prólogo. Na estrada de tijolos amarelos. A 1 quilômetro acima de Oz, a bruxa se equilibrava no vento intenso como se fosse um pontinho verde da própria terra, que flutuava e era arremessada pelo ar turbulento. Nuvens de verão carregadas, brancas e roxas, se amontoavam em torno dela. Lá embaixo, a estrada de tijolos amarelos se recurvava em torno de si mesma, como um laço frouxo. Embora as tempestades de inverno e as ferramentas dos agitadores tivessem danificado a estrada, ela continuava a rumar, incansável, à cidade das Esmeraldas. A bruxa conseguia observar os companheiros que marchavam com dificuldade, contornavam as partes tortuosas, ultrapassavam valas e saltitavam quando o caminho estava livre. Pareciam alheios ao destino deles, mas não cabia à bruxa esclarecê-los quanto a isso. Ela usava a vassoura como uma espécie de corrimão e descia do céu como um de seus macacos voadores. A descida acabou no galho mais alto de um salgueiro negro. Logo abaixo, escondida pelas folhas, sua presa havia parado para descansar. Rasteira e silenciosa, a bruxa desceu aos poucos, agilmente, até ficar a meros 6 metros acima deles. O vento agitava os ramos trepidantes da árvore. A bruxa observou, prestando atenção. Havia 4 deles. Ela podia ver um tipo de gato enorme, era um leão, não era? E um lenhador fulgurante. O homem de lata catava pulgas na juba do leão e o felino resmungava e se contorcia, irritado. Um espantalho empolgado estava recostado próximo dali, enquanto soprava dentes de leão ao vento. Não dava para ver a menina, que estava oculta por trás do véu oscilante do salgueiro. É claro que, se levarmos em conta o que dizem, ela é a irmã que sobreviveu e ficou louca, disse o leão. Que bruxa! Psicologicamente deformada, possuída por demônios. Insana. Uma figura desagradável. Ela foi castrada ao nascer, respondeu o homem de lata. Nasceu hermafrodita ou, quem sabe, completamente masculina. Ah, você vê castração por todos os lados, retrucou o leão. Estou só repetindo o que as pessoas dizem, defendeu-se o homem de lata. Todo mundo tem direito a ter uma opinião, continuou o leão alegremente. Privaram a bruxa do amor materno, como ouvi dizer. Foi uma criança maltratada. Era viciada nos remédios que usava para tratar seu problema de pele. Ela foi infeliz no amor, falou o homem de lata. Como todos nós. O homem de lata fez uma pausa e colocou a mão no peitoral, como se estivesse angustiado. É uma mulher que prefere a companhia de outras mulheres, disse o espantalho enquanto se sentava. Ela é a amante desprezada de um homem casado. Ela é um homem casado. A bruxa ficou tão atordoada que quase soltou o galho que segurava. A coisa com que ela menos se importava era fofoca. No entanto, esteve isolada por tanto tempo que ficou estarrecida com as opiniões enérgicas daquelas criaturas insignificantes. Ela é uma déspota. Uma tirana perigosa, opinou o leão, com convicção. O homem de lata puxou um cacho da juba com mais força do que o necessário. Tudo é perigoso para você, seu medroso. Ouvi dizer que ela é uma senhora governanta para aqueles seres, os chamados Vinquis. Seja lá quem ela for, certamente deve estar de luto pela morte da irmã, disse a criança, com uma voz de desconsolo sofisticada demais, sincera demais para alguém tão jovem. A pele da bruxa ficou toda arrepiada. Não me venha sentir compaixão agora. Eu não consigo. O homem de lata torceu o nariz, um tanto cínico. Mas Dorothy tem razão. Ninguém está livre do sofrimento, disse o espantalho. A bruxa estava profundamente irritada com aquelas especulações condescendentes. Ela se remexia em cima do tronco da árvore e se esticava para espiar a criança. O vento começou a ficar mais forte e o espantalho estremeceu. Enquanto o homem de lata continuava a zelar pelos cachos do leão, se recostou nele, que o abraçou carinhosamente. Tempestade no horizonte, falou o espantalho. A quilômetros dali, um trovão ressoou. Tem uma bruxa no horizonte, disse o homem de lata enquanto fazia cócegas no leão. O animal ficou assustado e rolou para cima do espantalho, choramingando,
e o homem de lata desabou em cima de ambos. Queridos amigos, será que devemos tomar cuidado com essa tempestade? Quis saber a menina. Os ventos crescentes finalmente movimentaram a cortina de vegetação e a bruxa avistou a menina. Ela estava sentada, com os pés enfiados debaixo de si. Os braços em volta dos joelhos. Não era uma criatura graciosa, e sim uma menina de fazenda um tanto crescida, vestida de xadrez azul e branco e um avental. No colo dela, um cãozinho ordinário se encolhia e choramingava. A tempestade deixa as pessoas ariscas. Nada mais natural, depois do que você passou, comentou o homem de lata. Relaxe. Os dedos da bruxa afundaram na casca da árvore. Ela ainda não conseguia ver o rosto da menina, somente os braços fortes e a nuca, onde o cabelo escuro estava amarrado em Maria Chiquinhas. Será que deveria levar a garota a sério ou seria ela apenas uma semente de dente de leão soprada para o lado errado pelo vento? Sentiu que saberia se conseguisse ver o rosto dela. Mas, enquanto a bruxa esticava o pescoço agarrada ao tronco, a menina girou o rosto ao mesmo tempo e se virou. Essa tempestade está se aproximando, e bem depressa. O receio na voz dela crescia conforme o vento aumentava. Era uma veemência gutural, como a de alguém que argumenta diante da ameaça de lágrimas iminentes. Eu conheço as tempestades, sei como elas pegam a gente. Nós estamos mais protegidos aqui, avisou o homem de lata. Claro que não estamos, respondeu a menina, pois esta árvore é o ponto mais alto daqui, se cair um raio, vai ser aqui. Ela agarrou o cachorro. Não vimos uma choupana mais adiante na estrada? Vamos, vamos. Espantalho, se cair um raio, você vai queimar mais rápido que todos nós. Vamos lá. Ela já estava correndo, um tanto desajeitada, e seus companheiros a seguiram em pânico crescente. Enquanto caíam as primeiras gotas grossas de chuva, a bruxa avistou não o rosto da menina, mas os sapatos. Os sapatos da irmã da bruxa. Eles cintilavam, mesmo no entardecer. Brilhavam como diamantes amarelos e brasas de sangue e estrelas farpadas. Se tivesse visto os sapatos primeiro, nunca teria sido capaz de prestar atenção na menina ou nos amigos dela. No entanto, as pernas da garota estavam escondidas debaixo da saia. Agora, a bruxa se recordava da própria necessidade. Os sapatos tinham de ser dela. Ela não tinha padecido o suficiente, não os merecia? Cairia do céu em cima da menina e lutaria para tirar os sapatos daqueles pés impertinentes, se possível. No entanto, a tempestade da qual os companheiros fugiam, cada vez mais rápido avançando pela estrada de tijolos amarelos, preocupava mais a bruxa do que a menina, que tinha encarado muita chuva, e o espantalho a quem um raio poderia queimar. A bruxa não poderia se aventurar em uma umidade tão odiosa e penetrante. Em vez disso, teve de se encolher entre algumas raízes expostas do salgueiro negro, onde água nenhuma poderia ameaçá-la, e esperar a tempestade passar. Ela renasceria. Sempre renasceu. O clima político sofrido de Oz a abateu, a ressecou, a descartou, como uma semente, ela pairou a esmo, aparentemente seca demais para criar raízes, mas a maldição recairia no mundo de Oz, e não sobre ela. Embora Oz tivesse dado a ela uma vida árdua, tinha também a tornado independente, não tinha? Não se importava que fugissem às pressas. Ela podia esperar. Eles se encontrariam novamente. Capítulo 1. A raiz do mal. Deitada na cama amarrotada, a esposa disse: Acho que é hoje o dia. Veja como a minha barriga está baixa. Hoje? Seria a sua cara, perversa e inconveniente, provocou o marido, de pé na porta e contemplando o lado de fora, o lago, os campos, as encostas arborizadas mais adiante. Ele mal conseguia enxergar as chaminés de margens agitadas, de onde emanava a fumaça do preparo do café da manhã. O pior momento possível para o meu sacerdócio. Como era de se esperar. A mulher bocejou. Não há muita escolha nesse caso, pelo que ouvi falar. O corpo fica deste tamanho e toma conta de tudo, se não consegue acomodá-lo, queridinha, é melhor simplesmente sair do caminho. Ele segue seu próprio caminho e nada vai detê-lo agora.
Ela levantou a cabeça e tentou ver por cima da protuberância da barriga. Eu me sinto uma refém de mim mesma. Ou do bebê. Treine um pouco de autocontrole. Ele veio até ela para ajudá-la a se sentar. Pense nisso como um exercício espiritual. A tutela dos sentidos. Contenção corporal, bem como ética. Autocontrole? Ela riu enquanto avançava aos poucos até a beirada da cama. Eu não tenho mais nenhuma autonomia. Sou apenas um hospedeiro para o parasita. Onde está o meu eu, afinal? Onde deixei aquela coisa velha e desgastada? Pense em mim. O tom dele havia mudado, ele falava sério. Frex, interrompeu ela, quando o vulcão estiver pronto, sacerdote nenhum no mundo vai conseguir silenciá-lo, nem com reza forte. O que os meus camaradas sacerdotes vão pensar? Eles vão se reunir e dizer: Irmão Frespar, você permitiu que sua esposa desse à luz seu primeiro filho quando tinha um problema da comunidade a resolver? Que falta de consideração da sua parte. Isto demonstra uma ausência de autoridade. Você está demitido. Agora ela zombava dele, pois não havia ninguém para demiti-lo. O bispo mais próximo ficava distante demais para prestar atenção às idiosincrasias de um clérigo unionista que mora no fim do mundo. É que o momento é muito ruim, só isso. Eu realmente acho que você tem metade da culpa pelo momento. Quero dizer, no fim das contas, Frex. A lógica é mesmo esta, mas eu me pergunto. Você se pergunta? Ela riu, jogando a cabeça para trás. A linha que ia da orelha até o côncavo abaixo da garganta dela fazia Frex lembrar uma elegante concha de prata. Mesmo no desleixo matinal, com uma barriga que se parecia com uma barcaça, ela estava majestosamente bonita. O cabelo tinha o brilho de folhas de carvalho molhadas, reluzindo ao sol. Ele a acusava de ter nascido em berço de ouro e admirava os esforços dela para superar esse fato, e, ainda assim, a amava. Você quis dizer que se pergunta se é o pai? Ela agarrou a cabeceira da cama e Frex segurou o outro braço e a endireitou com dificuldade, ou questiona a paternidade dos homens em geral? Ela se levantou, imensa, uma ilha ambulante. Enquanto saía pela porta a passos de tartaruga, riu de tal ideia. Ele conseguia ouvi-la rir do lado de fora mesmo enquanto começava a se vestir para a labuta. Frex penteou a barba e passou óleo no couro cabeludo. Passou uma fivela de osso e couro cru por cima do cabelo e prendeu as extremidades na nuca, como uma tiara, para manter o cabelo longe do rosto, porque hoje as expressões faciais dele tinham de ser identificáveis à distância, não poderia haver imprecisão quanto ao que ele queria dizer. Aplicou um pouco de pó de carvão nas sobrancelhas, para escurecê-las, um borrão de cera vermelha nas bochechas achatadas. Coloriu os lábios. Um sacerdote bonito atraía mais penitentes do que um mais despretensioso. No quintal dos fundos da cozinha, Melena flutuava, não com a gravidade normal da gravidez, mas como se estivesse inflada, um enorme balão que arrastava suas cordas pela sujeira. Carregava uma frigideira em uma mão e alguns ovos e maços finos de cebolinha outonal na outra. Cantarolava sozinha e em frases curtas. Frex não deveria ouvi-la. Com o traje sóbrio abotoado até o colarinho, as sandálias amarradas por cima das calças justas, Frex tirou do esconderijo, embaixo de uma cômoda, o relatório que um camarada sacerdote, morador da aldeia de 3 árvores mortas, enviará para ele. Ele escondeu as páginas marrons dentro da faixa. Ele as tinha mantido escondidas da esposa por temer que ela quisesse acompanhá-lo, para ver qual era a graça, se fosse divertido, ou para sofrer de emoção, se fosse aterrorizante. Enquanto Frex respirava fundo e preparava os pulmões para um dia de discurso, Melena balançava uma colher de pau na frigideira e mexia os ovos. O tilintar dos sinos pendurados no pescoço das vacas ressoou por todo o lago. Ela não os ouviu, ou melhor, ouviu outra coisa, algo dentro dela. Era um som sem melodia, como a música dos sonhos, que é lembrada por seus efeitos, mas não pelos intervalos e reviravoltas da sua harmonia. Ela imaginava que era a criança dentro dela, a cantar de felicidade. Sabia que o menino gostaria de cantar. Melena ouviu Frex lá dentro, começando a improvisar, se aquecendo, trazendo à mente as frases de efeito da sua argumentação,
se convencendo novamente da própria retidão. O que dizia mesmo aquele provérbio, o que babá cantava para ela, anos atrás, no berçário? Nascido na madrugada, tragédia não anunciada, e filho da tardinha, selvagem criancinha. Ao cair da noite nascido, um luto garantido. O bebê de uma noitada é como o da madrugada. Mas ela se lembrava da canção como uma anedota, com carinho. A infelicidade é o fim natural da vida, mas, ainda assim, continuamos a ter filhos. Não, dizia babá, um eco na mente de Melena, e influenciado pela impressão dela, como sempre, não, sua garotinha atrevida e mimada. Nós não continuamos a ter bebês, é bem evidente. Só temos bebês quando somos jovens o suficiente para não saber o quanto a vida pode ficar sombria. Depois que entendemos a dimensão real da situação, somos lentas para aprender, nós, mulheres, ressecamos de desgosto e, sensatamente, estancamos a produção. Porém, os homens não ressecam, contestou Melena. Eles podem ter filhos até morrer. Ah, nós somos lentas para aprender, retrucou babá. Mas eles não conseguem aprender de jeito nenhum. Café da manhã, avisou Melena enquanto despejava os ovos em um prato de madeira. O filho dela não seria tão sem graça quanto a maioria dos homens. Ela o educaria para desafiar o avanço inexorável da infelicidade. Este é um momento de crise para a nossa sociedade, recitou Frex. Para um homem que condenava os prazeres mundanos, ele comia com bastante elegância. Ela adorava ver o arabesco dos dedos e dos 2 garfos. Melena suspeitava que, por trás daquele ascetismo virtuoso, ele possuía um desejo oculto por uma vida cômoda. Todos os dias há uma grande crise para a nossa sociedade. Ela estava sendo insolente ao respondê-lo nos termos que os homens usam. Pobre criatura estúpida, ele não ouviu a ironia na voz dela. Estamos diante de uma encruzilhada. A idolatria se agiganta. Os valores tradicionais estão em perigo. A verdade está encurralada e a virtude, abandonada. Ele não estava conversando com ela, mas sim ensaiando o discurso contra o espetáculo de violência e magia que estava para chegar. Havia um lado em Frex que beirava o desespero, diferente da maioria dos homens, ele era capaz de canalizá-lo para favorecer o trabalho da sua vida. Com alguma dificuldade, ela se sentou em um banco. Refrãos inteiros eram entoados, sem palavras, dentro da cabeça dela. Será que isso era normal em todos os trabalhos de parto? Ela gostaria de perguntar às intrometidas mulheres locais que chegariam esta tarde e murmurariam, de modo tímido, sobre a sua condição. No entanto, não se atreveria. Ela não tinha como perder seu lindo sotaque, que as mulheres consideravam afetado, mas poderia evitar soar ignorante quanto a essas questões básicas. Frex percebeu o silêncio dela. Você não está zangada por eu deixá-la sozinha hoje? Zangada? Ela levantou as sobrancelhas, como se nunca tivesse esbarrado com este conceito antes. A história rasteja nas pernas vacilantes de insignificantes vidas individuais, disse Frex, e, ao mesmo tempo, enormes forças eternas convergem. Não é possível estar em ambas as arenas simultaneamente. Nosso filho pode não ter uma vida insignificante. Agora não é hora de discutir. Você quer me distrair do santo trabalho de hoje? Estamos enfrentando a presença do verdadeiro mal em margens agitadas. Eu não conseguiria perdoar a mim mesmo se ignorasse isso. Ele falava sério e com a tal intensidade que a fez se apaixonar por ele, mas ela o odiava por isso também, é claro. Ameaças acontecem, e sempre. A última palavra dela sobre o assunto. O seu filho só vai nascer uma vez e, se estas reviravoltas líquidas aqui dentro servirem de sinal, acho que vai ser hoje. Vamos ter outros filhos. Ela se virou para que ele não visse a fúria em seu rosto. No entanto, Melena não conseguia ficar furiosa com ele por muito tempo. Talvez essa fosse a fraqueza moral dela. Via de regra, ela não era muito dada a se preocupar com fraquezas morais. Ter um sacerdote como marido parecia tumultuar pensamentos religiosos o suficiente para um casal. Sombriamente, ela caiu em silêncio. Frex mordiscava a refeição. É o diabo, disse Frex com um suspiro.
O diabo está próximo. Não diga uma coisa dessas no dia em que nosso filho está para nascer. Estou falando da tentação em margens agitadas. E você sabe o que quero dizer, Melena. Palavras são palavras e o que foi dito está dito. Respondeu ela. Eu não exijo o monopólio da sua atenção, Frex, mas preciso de um pouco dela. Com um estrondo, ela deixou a frigideira cair no banco que ficava encostado na parede do casebre. Bem, e, da mesma maneira, o que você acha que vou enfrentar hoje? Como posso convencer o meu rebanho a se afastar do espetáculo espalhafatoso da idolatria? Provavelmente, vou voltar esta noite depois de ser derrotado por uma atração mais espirituosa. Hoje, você pode conquistar um filho. O que antevejo para mim é o fracasso. Ainda assim, conforme ele falava, parecia orgulhoso. Fracassar por causa de uma elevada preocupação moral era bastante gratificante para ele. Como comparar isso à carne, ao sangue, à sujeira e ao estardalhaço de dar à luz um bebê? Por fim, ele se pôs de pé para ir embora. Agora, um vento pairava sobre o lago e borrava, no ponto mais alto, as colunas de fumaça que vinham da cozinha. Elas se pareciam, pensou Melena, com fios de água que descem escorrendo nos ralos, em espirais estreitas e concentradas. Fique bem, meu amor, disse Frex, embora exibisse, da cabeça aos pés, a máscara austera que usava em público. Sim. Melena suspirou. A criança a golpeava lá no fundo, e ela teria de correr para o banheiro de novo. Seja sacro e meu pensamento vai estar com você, minha espinha dorsal, meu escudo. E também tente não ser assassinado. Que seja feita a vontade do Deus inominável. A minha vontade também, disse ela em uma blasfêmia. Concentre a sua vontade naquilo que a merece, respondeu ele. Agora ele era o sacerdote e ela, a pecadora, uma dinâmica que ela, pessoalmente, não apreciava. Até breve, despediu-se Melena, e preferiu o fedor e o alívio do banheiro em vez de ficar ali e acenar até que ele sumisse de vista, em sua marcha pela estrada, que levava a margens agitadas. Capítulo 2. O relógio do dragão do tempo. Frex estava mais preocupado com Melena do que ela imaginava. Ele parou na cabana do primeiro pescador que avistou e conversou com o homem, diante da porta entreaberta. Será que uma ou duas moças poderiam passar o dia e, se necessário, a noite, com Melena? Seria muito gentil da parte delas. Frex acenou com a cabeça em uma rápida expressão de gratidão e reconheceu, sem precisar de palavras, que Melena não era bem vista por aquelas bandas. Portanto, antes de continuar a contornar águas podres para chegar a margens agitadas, ele parou perto de uma árvore caída e tirou 2 cartas da faixa que carregava. Quem as escreveu foi um primo distante de Frex, também sacerdote. Semanas antes, o primo tinha gastado seus valiosos tempo e tinta para descrever o que estava sendo chamado de relógio do dragão do tempo. Frex se preparou para a campanha sacra do dia com a releitura do texto a respeito do idolatrado relógio. Escrevo às pressas, irmão Frespar, para manifestar minhas impressões antes que elas desapareçam. O relógio do dragão do tempo se encontra em cima de um vagão e é tão alto quanto uma girafa. É nada mais do que um teatro cambaleante, improvisado, com vãos e proscênios em arco em todos os 4 lados. No telhado plano há um dragão mecânico, uma invenção de couro pintado de verde, garras prateadas, olhos de rubi lapidados. A pele é composta pela sobreposição de centenas de discos de cobre, bronze e ferro. Sob as dobras flexíveis das escamas, há uma armadura controlada mecanicamente. O dragão do tempo gira no próprio pedestal, flexiona as asas coriáceas e curtas, elas emitem um som parecido com o de um fole, e arrota bolas sulfúricas de uma fedentina laranja e flamejante. Abaixo dele, em destaque nas dezenas de portas, janelas e varandas, há fantoches, marionetes, bonecos. Criaturas do folclore popular. Caricaturas tanto de camponeses quanto da realeza. Animais e fadas e santos, santos da nossa união, irmão Frespar, roubados debaixo de nossos narizes. Eu fico furioso. As figuras se movem sobre rodas dentadas. Elas rolam para entrar e sair das portas. Dobram na cintura, dançam,
se demoram e fazem baderna umas com as outras. Quem havia engendrado este dragão do tempo, este oráculo falso, esta ferramenta de propaganda política para a maldade que desafiou o poder do unionismo e do Deus inominável? Quem manipulava o relógio eram um anão e alguns subordinados de cintura fina que pareciam ter capacidade cerebral suficiente apenas para passar um chapéu. Quem mais se beneficiava com isso além do anão e dos jovens meramente decorativos? A segunda carta do primo advertia que o relógio estava abrindo caminho próximo a margens agitadas. Ela contava uma história mais específica. A diversão começou com um dedilhar de cordas e um chocalhar de ossos. A multidão se aproximou aos empurrões, impressionada. Dentro da janela iluminada que servia de palco, vimos uma cama de casal, e, nela, fantoches de uma esposa e um marido. O marido estava dormindo e a esposa suspirou. Ela fez um movimento com as mãos talhadas para dar a entender que o tamanho diminuto do marido era decepcionante. O público explodiu em gritinhos e risadas. A esposa, fantoche, foi dormir. Quando ela estava roncando, o marido fantoche saiu furtivamente da cama. A esta altura, o dragão girou na base e apontou as garras para a multidão a fim de indicar, sem sombra de dúvida, um humilde escavador chamado Grine, que sempre fora um marido fiel, ainda que desatento. Em seguida, o dragão recuou e estendeu 2 dedos em um gesto convidativo, isolando uma viúva chamada Leta e sua filha, uma donzela de dentes encavalados. A multidão se calou e se afastou de Grine, Leta e da donzela ruborizada, como se eles tivessem sido subitamente infligidos com feridas purulentas. O dragão parou de novo, mas cobriu com uma asa outro arco, cuja luz se acendeu para revelar o marido fantoche a vagar no meio da noite. Uma viúva fantoche surgiu, com o cabelo enfeitado e vestida com cores berrantes, enquanto arrastava a filha de dentes podres, que protestava. A viúva beijou o marido fantoche e tirou a calça de couro dele. Ele era equipado com 2 conjuntos completos de atributos masculinos, um na frente e outro pendurado na base da coluna. A viúva posicionou a filha na pequena saliência da frente e tirou proveito do armamento mais ameaçador na parte traseira. Os 3 fantoches se encaixaram e balançaram enquanto soltavam gritinhos de alegria. Quando a viúva fantoche e sua filha terminaram, saíram de cima e beijaram o marido fantoche adúltero. Em seguida, elas deram nele uma joelhada, na frente e atrás, ao mesmo tempo. Ele girou sobre suas molas e dobradiças e tentou segurar todas as partes atingidas. A plateia urrou. Grine, o escavador, suava gotas tão grandes quanto uvas. Leta fingiu dar gargalhadas, mas a filha já havia desaparecido de tanta vergonha. Antes que a noite caísse, Grine foi atacado por seus vizinhos desconcertados, que conferiram se ele apresentava a grotesca anomalia. Leta foi marginalizada. A filha parece ter desaparecido por completo. Nós suspeitamos que tenha acontecido o pior. Pelo menos Grine não foi assassinado. No entanto, quem pode afirmar como nossas almas foram marcadas ao presenciar um drama tão cruel? Todas as almas são reféns de seus invólucros humanos, mas elas devem se deteriorar e sofrer com tal ultraje, não concorda? Às vezes, Frex tinha a impressão de que todas as bruxas itinerantes, videntes desdentados e falastrões de Oz, que conseguiam executar até mesmo o mais óbvio dos feitiços, tinham tomado o distrito ermo de pedras do caminho para ganhar a vida. Ele sabia que o povo de margens agitadas era humilde. A vida deles era difícil e as esperanças, pequenas. À medida que a seca se arrastava, a costumeira fé que tinham pelo unionismo se desgastava. Frex tinha consciência de que o relógio do dragão do tempo misturava os atrativos da criatividade e da magia, e ele teria de conclamar a mais profunda convicção religiosa para superá-lo. Se a congregação se mostrasse vulnerável à chamada fé no prazer e sucumbisse ao fingimento e à violência, ora, o que mais poderia acontecer? Ele tinha de vencer. Era o sacerdote deles. Havia arrancado dentes, enterrado bebês e abençoado as caçarolas deles por muitos anos. Tinha se humilhado em nome deles. Andado com uma barba desgrenhada e uma tigela, de aldeia em aldeia, enquanto a pobre Melena ficava sozinha no alojamento sacerdotal por semanas a fio. Tinha se sacrificado por eles. Eles não podiam se deixar seduzir por esta criatura, o dragão do tempo. Eles lhe deviam isso.
Frex seguiu em frente, os ombros erguidos, a mandíbula retesada, o estômago em um alvoroço amargo. O céu estava marrom por conta da areia e da poeira no ar. O vento se remexia no alto das colinas emitindo o som de um pranto vacilante, como se forçasse passagem através da fissura de uma pedra, em um cume para além do alcance da visão de Frex. Capítulo 3. O nascimento de uma bruxa. Era quase noite quando Frex juntou coragem para adentrar a aldeia decrépita de margens agitadas. Ele suava profusamente. Bateu os calcanhares no chão e ergueu os punhos cerrados, e bradou em um tom rouco e retumbante. Tremei vós, cuja confiança é diminuta. Reuni-vos enquanto podeis, pois a tentação está lá fora a testar-vos gravemente. As palavras eram arcaicas, até mesmo ridículas, mas funcionaram. Lá vieram os pescadores macambúzios, que arrastavam as redes vazias do cais. Lá vieram os lavradores da subsistência, cujos terrenos inférteis pouco tinham rendido neste ano seco. Antes que ele sequer tivesse começado, todos pareciam tão culpados quanto o pecado. Eles o seguiram até a soleira bamba do estaleiro. Frex sabia que todos estavam à espera da chegada do relógio maligno a qualquer instante, a fofoca era contagiosa como a peste. A ansiedade sedenta dos homens o fez gritar com eles. Vós sois estúpidos como crianças que esticam as mãos para tocar lindas brasas. Sois como a cria do ventre de um dragão, pronta para mamar tetas de fogo. Estas eram maledicências das escrituras, desgastadas pelo tempo, e que hoje soavam vazias. Ele estava cansado e não era em um bom dia. Irmão Frespar, disse Beth, o prefeito de Margens Agitadas, talvez você pudesse abrandar a sua lenga-lenga até a gente ter a chance de ver a novíssima forma que a tentação pode tomar. Vocês não têm determinação para resistir às novas formas, disparou Frex. Não foi você o nosso competente professor por todos estes anos? Indagou Beth. Mal tivemos a oportunidade de nos colocar à prova do pecado. Estamos ansiosos por isto, pela provação espiritual contida nisso tudo. Os pescadores riram e zombaram, e Frex intensificou sua carranca, mas, ao som desconhecido de rodas nos sulcos de pedra da estrada, todos viraram as cabeças e se calaram. Ele havia perdido a atenção deles antes de sequer começar. O relógio se aproximava puxado por 4 cavalos e escoltado pelo anão e sua tropa de jovens brutamontes. O teto amplo era coroado pelo dragão. Mas que monstro! Parecia equilibrado como se estivesse pronto para saltar, como se de fato fosse cheio de vida. A parte externa da casa era decorada com cores carnavalescas e folheada a ouro. Os pescadores ficaram de queixo caído. Conforme ela se aproximava. Antes que o anão conseguisse anunciar a hora do espetáculo, antes que a multidão de jovens conseguisse puxar suas clavas, Frex pulou no degrau mais baixo do treco, um tablado móvel, com dobradiças. Por que chamam este troço de relógio? A única face que um relógio apresenta é simplória, sem graça, e se perde em meio a tantos detalhes desconcertantes. Além disso, os ponteiros não se mexem. Olhem, vejam com os próprios olhos. Foram pintados para ficarem sempre a 1 minuto da meia-noite. Só o que se vê aqui é a mecânica, meus amigos, disso eu tenho certeza. Vocês verão crescer milharais mecânicos, luas que enchem e minguam, um vulcão a expelir um pano macio e vermelho feito de lantejoulas pretas e vermelhas. Para que tanto tic-tac, se não há 2 ponteiros a circular na face do relógio? Por que não há? Eu pergunto a você, estou perguntando a você, sim, você, Gaunete, e a você, Sói, e a você, Peripa. Por que não há um relógio de verdade aqui? Eles não prestavam atenção, Gaunete, Sói e Peripa, nem os outros. Estavam ocupados demais olhando o relógio com ansiedade. A resposta, é claro, é que o relógio não se destina a medir o tempo terreno, mas o tempo da alma. A hora da redenção e da condenação. Para a alma, cada instante sempre é 1 minuto mais próximo do julgamento. 1 minuto mais próximo do julgamento, meus amigos. Se você morresse nos próximos 60 segundos, gostaria de passar a eternidade nas profundezas asfixiantes reservadas aos idólatras? A vizinhança está muito barulhenta esta noite, disse alguém por entre as sombras, e os espectadores riram.
Acima de Frex, que se virou para ver, surgiu, de dentro de uma portinhola, um cãozinho fantoche a latir, o pelo escuro e tão encaracolado quanto o cabelo do próprio Frex. O cão quicou sobre uma mola e o tom da fala dele era irritantemente estridente. As risadas aumentaram. A noite caiu com rigidez, e ficou mais difícil para Frex distinguir quem ria e quem o afastava aos berros para conseguir ver a coisa. Ele não se mexia, por isso foi posto para fora sem cerimônia. O anão o saudou poeticamente. Nossa vida inteira é constituída de atividades sem significado. Nós cavamos pela vida e sofremos ao longo dela feito ratos, e somos jogados em nossos túmulos no fim. Por quê, de vez em quando, não podemos ouvir a voz de uma profecia ou assistir à peça de um milagre? Por trás da aparente farsa e ultraje das nossas vidas de ratos, ainda há um padrão e um significado humildes. Chegue mais perto, minha boa gente, e veja os agouros que um pouco de conhecimento mais traz para a sua vida. O dragão do tempo vê antes, além e por dentro da verdade do seu triste amontoado de anos nesta terra. Veja o que ele mostra. A multidão avançou. A lua tinha se erguido, e sua luz era como o olho de um deus colérico e vingativo. Parem com isso, me soltem, gritou Frex. A situação era pior do que ele imaginava. O sacerdote nunca tinha sido maltratado pela própria congregação. O relógio revelou a história de um homem notoriamente religioso, com uma barba parecida com a lã de um cordeiro e cachos escuros, que pregava a simplicidade, a pobreza e a generosidade, ao mesmo tempo que escondia um cofre de ouro e esmeraldas, entre os seios de uma delicada filha da nobreza de sangue azul. O canalha foi trespassado por uma longa estaca de ferro da maneira mais indelicada possível e servido para o rebanho faminto como costela de pastor assada. Isso instiga seus instintos mais primitivos. Gritou Frex, com os braços cruzados e o rosto rubro de fúria. No entanto, com a escuridão quase total, alguém veio por trás dele para silenciá-lo. Um braço envolveu o pescoço. Ele se contorceu para ver quem era o maldito paroquiano que tomara tal liberdade, mas todos os rostos estavam encapuzados. Frex levou uma joelhada na virilha e se dobrou, com o rosto no chão. Um pé o chutou bem no meio das nádegas e as entranhas dele se remexeram. O resto da multidão, entretanto, não prestava atenção, uivava de júbilo diante de algum outro entretenimento exibido pelo dragão do relógio. Uma mulher solidária vestida com um chale de viúva agarrou o braço dele e o tirou dali. Ele estava imundo demais, sofrendo demais para se pôr de pé e ver quem ela era. Vou deixar você no porão, debaixo de uma estopa, entoou a dona de casa, pois do jeito que esse dragão está se comportando, eles vão perseguir você com forçados esta noite. Vão procurá-lo no alojamento, mas não vão examinar o meu quarto de empregada. Melena, murmurou ele. Eles vão achá-la. Vamos cuidar dela, disse a vizinha. Nós, mulheres, conseguimos cuidar disso, eu acho. No alojamento do sacerdote, Melena lutava para se manter consciente enquanto via duas parteiras desaparecerem e ressurgirem diante de sua visão nublada. Uma era mercadora de peixes e a outra, uma velha encarquilhada. Elas se revezavam para pôr a mão na testa dela, olhar entre as suas pernas e lançar olhares furtivos para os lindos bibelos e tesouros que Melena conseguiu trazer quando deixou Solos de Coven. Mastigue esta pasta de folhas de alfineteiro, docinho, mastigue bem. Você vai desmaiar bem rapidinho, disse a mercadora. Você vai relaxar, a fofurinha vai nascer e tudo ficará bem pela manhã. Pensei que você ia cheirar a água de rosas e orvalho de fadas, mas você fede como o resto de nós. Mastigue, docinho, mastigue. Ao som de uma batida na porta, a velha ergueu o olhar cheio de culpa do baú diante do qual estava ajoelhada e que tinha revirado meticulosamente. Ela deixou a tampa se fechar com um estrondo e fingiu estar rezando de olhos fechados. Entre, gritou ela. Uma moça de pele macia e corada entrou no aposento. Ah, eu esperava que houvesse alguém aqui, disse ela. Como ela está? Quase pronta, e o bebê também, respondeu a mercadora. Mais uma hora, eu acho. Bem, me mandaram avisá-las. Os homens estão bêbados e à espreita. O dragão do relógio mágico os incitou, sabem como é,
e eles estão em busca de Frex para matá-lo. O relógio mandou. Eles provavelmente vão cambalear até aqui. É melhor a gente levar a mulher para um lugar seguro. Ela pode ser transportada? Não, não posso ser transportada, pensou Melena. E, se os camponeses acharem Frex, diga a eles para matá-lo bem direitinho por mim, pois nunca senti uma dor tão intensa a ponto de me fazer ver o sangue detrás dos meus próprios olhos. Matem-no por ter feito isso comigo. Com este pensamento, ela sorriu, em um momento de alívio, e desmaiou. Temos de deixá-la aqui e fugir. Gritou a moça. O relógio disse para matá-la também, e ao pequeno dragão que ela vai parir. Eu não quero ser capturada. Nós temos as nossas próprias reputações a zelar, retrucou a mercadora. Não podemos abandonar a digníssima senhora no meio do parto. Não me importo com o que disse o relógio. A velha, com a cabeça de volta no baú, perguntou. Alguém aí quer um laço genuíno de giliquim? Tem um carrinho de carregar feno lá embaixo, no campo, mas temos de ir agora, falou a mercadora. Venha, me ajude a pegá-lo. Você, sua velha megera, tire a cara dos lençóis de linho e venha umedecer o rostinho rosado dela. Certo, lá vamos nós. Poucos minutos depois, a velha, a mercadora e a moça empurravam o carrinho de feno ao longo de uma trilha pouco usada, que abria caminho por entre hastes e folhagens da floresta outonal. O vento estava mais forte. Ele assobiava sobre os cumes nus das colinas de pano. Melena, esparramada por cima dos cobertores, se agitava e gemia, inconsciente de tanta dor. Elas ouviram passar uma turba embriagada, com forçados e tochas, e as mulheres ficaram em silêncio e apavoradas enquanto ouviam as maldições arrastadas. Em seguida, se apressaram ainda mais até chegarem a um bosque nebuloso, à margem do cemitério para cadáveres não consagrados. Lá dentro, elas viram a silhueta embaçada do relógio. Ele fora deixado ali para que o anão o vigiasse. Ele não era bobo, percebia que este canto específico do mundo era o último lugar que os aldeões alterados vasculhariam esta noite. O anão e seus subordinados também estavam bebendo na taberna, falou a moça, sem fôlego. Não há ninguém aqui para nos impedir. Então você espia os homens pelas janelas da taberna, sua vagabunda? Concluiu a velha, abrindo a porta na parte de trás do relógio. Ela achou um espaço por onde poderiam rastejar. Pêndulos pairavam, ameaçadoras, na escuridão. Enormes rodas dentadas pareciam preparadas para dilacerar qualquer invasor. Vamos, arrastem-na para dentro, ordenou a velha. A noite de tochas e nevoeiro deu lugar, na madrugada, a enormes e ameaçadoras nuvens carregadas, esqueletos dançantes de raios. Por breves momentos, surgiam vislumbres do céu azul, embora algumas vezes chovesse tão forte que as gotas que caíam pareciam mais feitas de lama do que de água. As parteiras, que saíam rastejando de quatro da parte de trás do relógio vagão, finalmente puderam respirar aliviadas. Elas protegeram o bebê da sarjeta úmida. Olhem, um arco-íris, comentou a velha enquanto balançava a cabeça. Uma faixa esmaecida de luz colorida pairava no céu. O que elas viram, enquanto limpavam a pele do bebê, cheia de sujeira e sangue do parto, teria sido somente um truque de luz. Afinal, após a tempestade, a grama parecia pulsar em suas próprias cores, as rosas se agitavam e flutuavam com um esplendor louco em suas hastes. No entanto, mesmo com esses efeitos de luz e atmosfera, as parteiras não tinham como negar o que viram. Sob a cusparada de fluidos maternos, a criança reluzia em um tom escandaloso de esmeralda pálido. Não houve choro, nenhum berro da indignação comum aos recém-nascidos. A criança abriu a boca, respirou, e depois continuou a ficar quieta. Chore, seu diabinho, disse a velha. É o seu primeiro trabalho. O bebê fugia às suas obrigações. Outro garoto temperamental, comentou a mercadora em um suspiro. Vamos matá-lo? Não seja tão maldosa com o treco, respondeu a velha. É uma menina. Olhe direito, tem certeza? Falou a moça, com os olhos turvos. Elas passaram um minuto em controvérsia, mesmo com a criança nua diante delas. Só depois de um segundo e um terceiro esfregões,
ficou claro que a criança era realmente uma menina. Talvez, durante o trabalho de parto, um pouco de matéria orgânica tenha ficado presa e secado rapidamente na fenda. Depois de limpa, observou-se que a criança era bem formada, com uma cabeça longa e elegante, antebraços bem acabados, nádegas pequenas e boas de apertar, dedos habilidosos com pequenas unhas afiadas. E um inegável tom de verde na pele. Havia um rubor salmão nas bochechas e na barriga, um efeito bege ao redor das pálpebras cerradas, uma faixa amarelada no couro cabeludo, que mostrava a cor do cabelo que nasceria ali. Porém, parecia que estavam diante de um legume. Veja a recompensa pelos nossos apuros, disse a moça. Um amontoado verde de manteiga. Por que não a matamos? Você sabe o que as pessoas vão dizer. Eu acho que ela está podre, falou a mercadora de peixes, e foi conferir se havia uma cauda na criança e contar os dedos das mãos e dos pés. Tem cheiro de esterco. O cheiro que você está sentindo é de esterco, sua idiota. Você está agachada em cocô de vaca. Ela está doente, está fraca, por isso tem essa cor. Deixe-a sufocar na poça, afogue a coisa. A moçoila nunca vai saber. Vai ficar desmaiada por horas em seu desfalecimento cheio de frescura. Elas riram. Embalaram a criança na dobra dos braços e a passaram de mão em mão para conferir o peso e o equilíbrio. Matá-la era a linha de ação mais benevolente a se seguir. A questão era como fazê-lo. Então a criança bocejou e a mercadora, distraída, deu a ela um dedo para chupar, e a criança o arrancou fora com uma mordida na segunda junta e quase engasgou com o jato de sangue. O pedaço do dedo caiu da boca dela direto na lama como uma bobina. As mulheres foram catapultadas a entrar em ação. A mercadora de peixe se lançou para estrangular a garota, e a velha e a moça irromperam em sua defesa. O dedo foi desenterrado da lama e enfiado em um bolso do avental, possivelmente para ser costurado de volta na mão que o perdeu. É um peru, ela acabou de perceber que não tem um, gritou a moça, e caiu no chão de tanto rir. Ah, coitado do garoto imbecil que primeiro tentar ter prazer com ela. Ela vai cortar o jovem broto fora e guardar de lembrança. As parteiras rastejaram de volta para dentro do relógio e deixaram o treco no seio da mãe, receosas de cogitar um assassinato misericordioso por medo de que o bebê mordesse outra coisa. Talvez ela corte fora uma teta, isso vai trazer à dona sonolenta frescura à realidade bem rapidinho. A velha riu. Mas que criança, que engole sangue antes mesmo da primeira mamada do leite materno. Elas deixaram uma chaleirinha com água por perto e, ocultas pela tempestade seguinte, foram embora chapinhando na lama para encontrar seus filhos, maridos e irmãos, e repreendê-los e espancá-los se estivessem vivos, ou enterrá-los em caso contrário. Por entre as sombras, a criança olhava para cima e observava os dentes lubrificados e uniformes do relógio do tempo. Capítulo 4. Moléstias e remédios. Melena passou dias sem conseguir suportar olhar para o treco. Ela o embalava, como uma mãe deve fazer. Ficou à espera de que o manancial de afeto maternal irrompesse e a dominasse. Não chorou. Mastigou folhas de alfineteiro, para flutuar para bem longe do desastre. Era uma ela. Era uma menina. Melena praticou conversas em pensamento quando estava sozinha. O pacote agitado e infeliz não era do sexo masculino, não era castrado, era uma fêmea. Ela dormia, parecendo um monte de folhas de couve lavadas e deixadas sobre a mesa para secar. Em pânico, Melena escreveu para Solos de Couven para arrastar Babá de volta de seu descanso. Frex foi na frente em uma carruagem para pegar Babá na estação de trem no cume de Stonespar. Na viagem de volta, Babá perguntou a Frex o que havia de errado. O que há de errado? Ele suspirou e se perdeu em pensamentos. Babá percebeu que tinha escolhido mal as palavras e agora Frex estava distraído. Ele começou a murmurar de maneira generalizada sobre a natureza do mal. Um vácuo criado pela ausência inexplicável do Deus inominável e no qual o veneno espiritual deve circular. Um vórtice. Estou perguntando qual é o estado da criança. Retrucou Babá em uma explosão. Não é sobre o universo, mas sim sobre uma única criança que preciso saber, se vou ser de alguma ajuda. Por que Melena chamou a mim e não a mãe?
Por que não mandou uma carta para o avô? Ele é o eminente Trop, pelo amor de Deus. Melena não pode ter se esquecido dos deveres dela tão completamente, ou a vida lá no campo é pior do que pensávamos. É pior do que pensávamos, disse Frex com gravidade. O bebê. É melhor você se preparar, babá, para que não grite. O bebê está estragado. Estragado? A mão de babá apertou ainda mais a valise que levava, e ela olhou para as árvores de fruto de perdiz e suas folhas avermelhadas que ladeavam a estrada. Frex, conte-me tudo. É uma menina, começou Frex. Estragada mesmo, disse babá em tom de zombaria, mas Frex, como sempre, não achou graça. Bem, pelo menos o título de família será preservado por mais uma geração. Ela tem todos os membros? Sim. Algum além do necessário? Não. Ela está mamando? Não podemos permitir. Tem dentes extraordinários, babá. Dentes de tubarão ou algo parecido. Bem, não vai ser a primeira criança a crescer mamando em uma mamadeira ou em um pedaço de pano em vez de uma teta, não se preocupe com isso. A cor dela está errada. Qual cor é a cor errada? Por alguns momentos, Frex só conseguiu balançar a cabeça. Babá não gostava e nem passaria a gostar dele, mas amainou o tom. Frex, não pode ser tão ruim assim. Há sempre uma saída. Conte. É verde, falou ele, enfim. Babá, o treco é verde como musgo. Ela é verde, você quer dizer. É uma menina, pelo amor de Deus. Não é pelo amor de Deus. Frex começou a chorar. Deus não vai se tornar melhor graças ao troço, babá, e Deus não o aprova. O que vamos fazer? Calma. Babá detestava homens chorões. Não pode ser tão ruim assim. Não há sequer um traço de sangue ruim nas veias de Melena. Qualquer que seja a praga da criança, ela vai reagir ao tratamento de babá. Confie em babá. Eu confiava no Deus inominável, soluçou Frex. Nem sempre nós trabalhamos com o mesmo objetivo, Deus e babá, disse babá. Ela sabia que era uma blasfêmia, mas não resistia a humilhá-lo enquanto a guarda dele estivesse baixa. Mas não se preocupe, não vou sussurrar uma palavra sequer à família de Melena. Vamos resolver tudo isso em um piscar de olhos e ninguém precisa saber. O bebê tem um nome? Elfaba, disse ele. Em homenagem a Santa Elfaba da Cachoeira? Sim. Um belo nome antigo. Vocês vão chamá-la pelo apelido comum, Fabala, imagino. Quem é que sabe se ela vai viver tempo suficiente para receber um apelido ao crescer? Frex soou como quem tinha esperanças de que este fosse o caso. Que região interessante, já estamos em Pedras do Caminho? Perguntou babá, mudando de assunto. No entanto, Frex se ensimesmou, mal se preocupando em guiar os cavalos na trilha certa. A região era imunda, desolada, infestada de camponeses. Babá começou a desejar não ter vestido seu melhor traje de viagem. Os ladrões de beira de estrada poderiam achar que encontrariam ouro com uma senhora mais idosa e de aparência tão requintada, e estariam certos, pois babá ostentava uma liga de ouro, subtraída anos antes do boudoir de Vossa Senhoria. Que vergonha seria se a liga aparecesse tantos anos depois na coxa bem torneada, ainda que envelhecida, de babá. Porém, os temores de babá eram infundados, pois a carruagem chegou, sem incidentes, no quintal da cabana do sacerdote. Deixe-me ver o bebê primeiro, pediu babá. Será mais fácil e mais justo com Melena se eu souber com o que lidamos. E isso não era complicado de acontecer, pois Melena estava desmaiada graças às folhas de alfineteiro, enquanto o bebê gemia baixinho em uma cesta sobre a mesa. Babá puxou uma cadeira para não se machucar caso desmaiasse. Frex, coloque a cesta no chão, onde possa olhar para ela. Frex obedeceu e depois saiu para devolver os cavalos e a carruagem a Beth, que raramente precisava deles para suas obrigações de prefeito, mas as emprestava para ganhar um pouco de capital político. O bebê estava envolto em lençóis de linho, observou babá, e a boca e os ouvidos estavam amarrados com uma atadura. O nariz parecia um broto de cogumelo estragado, projetado para tomar ar,
e os olhos estavam abertos. Babá se inclinou para chegar mais perto. A criança não devia ter mais do que, sabe-se lá, 3 semanas de idade. No entanto, conforme Babá andava de um lado para o outro e observava o perfil da testa desse e daquele ângulo para julgar o formato da mente, os olhos da menina acompanhavam para lá e para cá. Eles eram castanhos e vivos, da cor de terra revirada e salpicada com mica. Havia uma rede de frágeis fios vermelhos em cada suave ângulo onde as pálpebras se uniam, como se a menina irrompesse os fios de sangue por conta do esforço de observar e compreender. E a pele, assim, a pele era verde como o pecado. Não era uma cor feia, pensou Babá. Só não era a cor de um ser humano. Ela estendeu a mão e deixou o dedo deslizar pela bochecha do bebê. A criança se encolheu, e a atadura, que a envolvia firmemente do pescoço aos pés, se abriu como uma casca. Babá rangeu os dentes e estava decidida a não se deixar intimidar. O bebê se expôs, do externo à virilha, e a pele em seu peito tinha a mesma cor inesquecível. Vocês já tocaram esta criança, vocês dois? Murmurou Babá. Ela colocou a palma da mão sobre o peito arfante da criança, os dedos a cobrir os mamilos quase invisíveis do bebê, depois deslizou a mão para baixo para poder conferir o aparato que lá ficava. A criança estava molhada e suja, mas a aparência estava de acordo com a concepção tradicional. A pele era o mesmo milagre de dócil maciez que Melena possuía quando criança. Venha com Babá, seu trocinho horrendo. Babá se inclinou para pegar o bebê, com a sujeira e tudo mais. O bebê desviou para evitar o toque. A cabeça dele se chocou no fundo da cesta de junco. Você dançava no ventre, pelo que vejo, falou Babá. Com qual música terá sido? Que músculos tão bem desenvolvidos. Não, você não vai fugir de mim. Venha cá, seu demôniozinho. Babá não se importa. Babá gosta de você. Era uma mentira descarada, mas, ao contrário de Frex, ela acreditava que algumas mentiras tinham a aprovação dos céus. E ela pôs as mãos em Elfaba e a colocou no colo. Assim, esperou enquanto cantarolava e, de vez em quando, contemplava o lado de fora pela janela, para se recuperar e evitar vômitos. Ela esfregou a barriga do bebê para amansar a menina, mas não havia como acalmá-la, não por enquanto, de qualquer forma. Melena se apoiou nos cotovelos no final da tarde, quando Babá trouxe uma bandeja com chá e pão. Eu fiquei à vontade, disse Babá, e fiz amizade com a sua queridinha. Agora volte a si, doçura, e deixe-me dar um beijo em você. Ah, Babá! Melena se permitiu o mimo. Obrigada por ter vindo. Você já viu o monstrinho? Ela é adorável, comentou Babá. Não minta e não seja benevolente, pediu Melena. Se vai ajudar, você tem de ser sincera. Se eu vou ajudar, você tem de ser sincera, disse Babá. Nós não precisamos tocar neste assunto agora, mas vou precisar saber de tudo, meu doce. Assim, vamos poder decidir o que deve ser feito. Elas bebiam o chá e, com Elfaba enfim dormindo, por alguns momentos tudo pareceu como nos velhos tempos em Solos de Caven, quando Melena voltava para casa depois das caminhadas vespertinas com os jovens nobres e ágeis com quem flertava, e se gabava da beleza masculina deles para uma babá que fingia não ter percebido. Na realidade, com o passar das semanas, Babá notou algumas características perturbadoras do bebê. Por exemplo, ela tentou remover as ataduras da criança, mas Elfaba parecia disposta a arrancar as próprias mãos fora com mordidas, e os dentes dentro daquela boca bonita e de lábios finos eram monstruosos. Ela faria um buraco de um lado a outro do cesto com os dentes se a deixassem desimpedida. A menina foi atrás do próprio ombro e o arranhou até que ele ficasse em carne viva. Ela parecia estar sufocando. Não podemos chamar um barbeiro para arrancar os dentes fora? Perguntou Babá. Pelo menos até o bebê aprender a ter um pouco de autocontrole? Você enlouqueceu, disse Melena. O vale inteiro vai ficar sabendo que a criatura é verde. Vamos deixar a mandíbula amarrada até resolvermos o problema da pele. Como diabos a pele dela foi nascer verde? Babá se perguntou, estupidamente, pois Melena ficava branca e Frex ficava corado, e o bebê prendia a respiração,
como se tentasse ficar azul para agradar a todos. Babá teve de dar um tabefe nela para fazê-la voltar a respirar. Babá questionou Frex no quintal. Após o golpe duplo do nascimento e do constrangimento público, ele ainda não estava preparado para compromissos profissionais, e ficava sentado lá fora enquanto esculpia contas de reza em um carvalho, entalhando e inscrevendo nelas emblemas do Deus inominável. Babá deixou Elphaba lá dentro. Ela tinha um medo irracional de ser ouvida por esta criança, e pior ainda, de ser entendida por ela, e se sentou para apanhar uma abóbora para o jantar. Eu não imagino, Frex, que haja verde no histórico da sua família, começou ela, com plena consciência de que o poderoso avô de Melena teria confirmado tal predisposição antes de concordar em permitir que a neta se casasse com um sacerdote unionista, entre todas as escolhas que ela tinha. Na nossa família, não damos importância ao dinheiro ou ao poder terreno, respondeu Frex, desta vez sem se ofender. Porém, sou descendente direto de 6 sacerdotes que nasceram antes de mim, de pai para filho. Somos tão benquistos nos círculos espirituais quanto a família de Melena o é nos salões e na corte de Ozma. E não há verde em ponto nenhum. Nunca antes ouvi falar de tal situação em família alguma. Babá concordou com a cabeça. Pois bem, só estava perguntando. Eu sei que você é melhor do que os mártires dos duendes. No entanto, continuou Frex humildemente, babá, acho que provoquei este acontecimento. Minha língua escorregou no dia do nascimento. Eu anunciei que o diabo estava por vir. Eu me referia ao relógio do dragão do tempo, mas e se essas palavras tiverem aberto espaço para o diabo? A criança não é um demônio. Explodiu babá. Também não é nenhum anjinho, ela pensou, mas guardou a ideia para si. Por outro lado, continuou Frex, soando mais seguro, ela pode ter sido amaldiçoada sem querer por Melena, que interpretou mal a minha observação e chorou por causa dela. Talvez Melena tenha aberto dentro de si uma janela através da qual um espírito desgarrado entrou e coloriu a criança. Bem no dia em que o bebê ia nascer? Indagou babá. Tá aí um espírito competente. Será que a sua benevolência é tão elevada que você atrai os mais poderosos dentre os espíritos da aberração? Frex deu de ombros. Algumas semanas antes, ele teria concordado, mas a confiança dele estava em frangalhos depois do fracasso abjeto em margens agitadas. Ele não se atreveu a sugerir o que temia, que a anormalidade da criança fosse um castigo pelo fracasso em proteger o rebanho dele da fé no prazer. Bem, se o fardo se estragou através de uma maldição, então através do que o mal pode ser aniquilado? Perguntou babá de maneira pragmática. Um exorcismo. Você está capacitado para isso? Se eu for bem-sucedido em mudar a criança, vamos saber se estou capacitado, disse Frex. Entretanto, agora que ele tinha uma meta, o espírito dele se iluminou. Passaria alguns dias em jejum, praticaria orações e reuniria materiais para o ritual misterioso. Quando ele foi para a floresta e Elphaba tirava um cochilo, babá se empoleirou na lateral do duro colchão de casal de Melena. Frex se pergunta se a previsão dele, de que o diabo estava por vir, fez com que uma janela se abrisse dentro de você e desse passagem para um diabrete estragar o bebê, contou babá. Desajeitada, ela tecia uma borda rendada de crochê. A mulher nunca foi muito boa em trabalhos manuais, mas gostava de lidar com a agulha de crochê de marfim polido. Já eu me pergunto se você abriu outra janela. Melena, como sempre grogue por causa das folhas de alfineteiro, arqueou uma sobrancelha, confusa. Você dormiu com mais alguém além de Frex? Perguntou babá. Não seja maluca. Eu conheço você, querida, disse babá. Não estou dizendo que você não é uma boa esposa. Porém, quando os garotos uniam em torno de você no pomar dos seus pais, você trocava suas perfumadas roupas de baixo mais de uma vez por dia. Era lasciva e sorrateira, e boa no que fazia. Não estou fazendo pouco caso de você, mas não finja para mim que os seus apetites eram saudáveis. Melena afundou o rosto no travesseiro. Ah, aquela época, lamentou ela. Não é que eu não ame Frex. Mas odeio ser superior aos idiotas dos camponeses daqui. Bem,
agora que esta criança verde rebaixa você ao nível deles deve estar satisfeita, disse Babá, maldosa. Babá, eu amo Frex, mas ele me deixa tanto tempo sozinha. Eu mataria para que algum funileiro passasse por aqui e me vendesse mais do que uma cafeteira de latão. Eu daria um bom dinheiro para ter alguém menos divino e mais criativo. Esta é uma questão para o futuro, falou Babá de forma sensata. Estou perguntando a você sobre o passado. O passado recente. Do casamento para cá. Entretanto, o rosto de Melena estava vago e obscuro. Ela concordou com a cabeça, deu de ombros, balançou a cabeça de um lado para o outro. A teoria óbvia envolve um elfo, disse Babá. Eu não faria sexo com um elfo. Gritou Melena. Nem eu mesma faria, mas o verde dá mesmo no que pensar. Existem elfos na vizinhança? Há um bando agitado deles, elfos das árvores, em algum lugar lá em cima da colina, mas é provável que sejam mais tapados do que os honrados cidadãos de margens agitadas. Na verdade, Babá, nunca vi um, ouvi somente de longe. A ideia é repulsiva. Elfos riem de tudo, sabia disso? Um deles cai de um carvalho e esmaga o crânio como um nabo podre e eles se reúnem e riem e depois se esquecem dele. É um insulto você sequer cogitar a hipótese. Vai ter de se acostumar com ela se não descobrirmos uma forma de sairmos desta barafunda. Bem, a resposta é não. Então outra pessoa. Alguém bonito o bastante por fora, mas que carrega um germe que possa ter transmitido a você. Melena parecia chocada. Ela não tinha pensado na própria saúde desde que Elfaba nasceu. Será que ela estava em risco? A verdade, disse Babá. Nós temos de saber. A verdade, disse Melena friamente. Bem, é incognoscível. O que você está tentando dizer? Eu não sei a resposta para a sua pergunta. E Melena explicou. Sim, o casebre ficava em uma área remota e, claro, ela nunca ofereceu mais do que saudações das mais secas aos lavradores, pescadores e imbecis que moravam aqui. No entanto, havia mais viajantes de passagem por aquelas colinas e bosques do que era possível imaginar. Muitas vezes ela ficava parada lá, apática e solitária, quando Frex estava fora de casa para pregar, e encontrava conforto em oferecer aos transeuntes uma refeição simples e uma conversa animada. E mais alguma coisa? Porém, naqueles dias modorrentos, Melena murmurou, ela pegou o hábito de mascar folhas de alfineteiro. Quando despertava, porque o sol estava se pondo ou Frex estava lá com uma carranca ou um sorriso para ela, de pouco ela se lembrava. Você quer dizer que se entregou ao adultério e sequer tirou proveito de uma recordação bem picante? Babá ficou escandalizada. Eu não sei se fiz alguma coisa. Confessou Melena. Não teria sido minha escolha, quero dizer, se estivesse pensando claramente. No entanto, me lembro de uma vez, quando um funileiro com um sotaque curioso me deu uma dose de alguma bebida inebriante em uma garrafa de vidro verde. E tive vastos sonhos excepcionais, Babá, do outro mundo, cidades de vidro e fumaça, ruído e cor, dos quais tentei me lembrar. Então, você pode muito bem ter sido estuprada por elfos. Seu avô vai ficar muito satisfeito em saber como Frex cuida bem de você. Pare com isso. Gritou Melena. Bem, não sei o que deve ser feito. Babá finalmente perdeu a paciência. Todos estão sendo irresponsáveis. Se você não consegue lembrar se quebrou seus votos matrimoniais, não adianta nada agir como uma santa ofendida. Sempre se pode afogar o bebê e começar tudo de novo. Tente você afogar aquele troço, murmurou Babá. Tenho pena do pobre lago que tiver de recebê-la. Mais tarde, Babá vasculhou o pequeno acervo de medicamentos de Melena, ervas, raízes, xaropes, aguardentes, folhas. Ela se perguntava, sem muita esperança, se conseguiria inventar algo que pudesse alvejar a pele da menina. Na parte de trás do baú, encontrou a garrafa de vidro verde que Melena havia mencionado. A luz estava fraca e os olhos dela não eram bons, mas ela conseguiu distinguir as palavras elixir milagroso em um pedaço de papel colado na frente da garrafa. Embora tivesse um dom natural para a cura, Babá foi incapaz de chegar a uma poção branqueadora da pele.
Banhar a criança em leite de vaca também não. Deixou a pele branca. No entanto, a criança não se deixava ser mergulhada em um balde de água do lago, ela se retorcia como um gato em pânico. Babá continuou com o leite de vaca, que deixava um fedor azedo horrendo se ela não o enxugasse cuidadosamente com um pano. Frex organizou um exorcismo. A cerimônia envolveu velas e louvores. Babá assistia de longe. O homem estava com os olhos brilhando e suava de tanto esforço, embora as manhãs ficassem cada vez mais frias. Elfaba dormia em suas ataduras no meio do tapete, alheia ao sacramento. Nada aconteceu. Frex desmoronou, exausto e desgastado, e embalou a filha verde na dobra do braço, como se finalmente acolhesse a prova de algum pecado secreto. O rosto de Melena endureceu. Havia somente mais uma tentativa a fazer. Babá criou coragem para trazer a ideia à tona no dia em que deveria voltar para Solos de Colven. Vimos que os tratamentos dos camponeses não funcionam e que a interferência espiritual falhou. Você tem coragem de pensar em feitiçaria? Existe alguém por aqui que poderia usar a magia para remover o veneno verde da criança? Quis saber Babá. Frex se levantou e foi para cima de Babá enquanto sacudia os punhos. Babá caiu para trás do banco onde estava e Melena se agitava sobre ela aos berros. Como você se atreve? Gritou Frex. Dentro desta casa. Esta menina verde já não é ultraje o suficiente? Feitiços são o refúgio dos amorais. Quando não se trata de puro charlatanismo, é um perigo malévolo. Contratos com os demônios. Ah, me poupe. Você, um homem tão refinado, não sabe que o melhor é devolver na mesma moeda? Chega, Babá, ordenou Melena. Bater em uma idosa fraca que só tenta ajudar, falou Babá, machucada. Na manhã seguinte, Babá arrumou a valise. Não havia mais nada que pudesse fazer e ela não estava disposta a viver o resto da vida com um eremita fanático e um bebê arruinado, nem mesmo pelo bem de Melena. Frex levou Babá de volta para a estalagem em Pedras do Caminho, de onde uma carruagem a levaria para casa. Babá sabia que Melena talvez ainda pensasse em matar a criança, mas, de alguma forma, ela duvidava que o fizesse. Babá segurou a mala no peito farto, mais uma vez por temer os bandidos. Dentro da valise estava escondida a liga de ouro, ela sempre poderia alegar que aquilo havia sido plantado ali sem que ela soubesse, ao passo que seria difícil alegar que foi plantada na perna dela na mesma situação. Ela também afanou a agulha de crochê de marfim, 3 contas de reza de Frex, por ter gostado dos entalhes, e a bela garrafa de vidro verde deixada para trás por algum vendedor ambulante que, aparentemente, vendia sonhos, paixão e sonolência. Ela não sabia o que pensar. Será que Elfaba era uma cria do diabo? Seria ela metade elfo? Seria ela um castigo pelo fracasso do pai como pregador ou pela moral desleixada e memória ruim da mãe? Ou seria ela somente uma doença física, uma praga, como uma maçã podre ou um bezerro de 5 patas? Babá sabia que a visão de mundo dela era nebulosa e caótica, infestada de demônios, fé e ciência popular. Não escapou à atenção dela, no entanto, que tanto Melena quanto Frex acreditaram resolutamente que o bebê seria um menino. Frex era o 7º filho de um 7º filho e, para piorar ainda mais essa equação poderosa, era descendente de 6 sacerdotes consecutivos. Qual criança, de qualquer sexo que fosse, ou mesmo de nenhum, ousaria dar seguimento a uma linhagem tão promissora? Talvez, pensou Babá, a pequena e verde Elfaba tenha escolhido o próprio sexo e a própria cor, e os pais que fossem para o inferno. Capítulo 5. O soprador de vidro de Quadlin. Durante um mês curto e úmido no início do ano seguinte, a seca desapareceu. A primavera transbordou como a água verde de um poço e espumou nas sebes, borbulhou à beira da estrada, espalhou-se pelos telhados dos casebres em guirlandas de era e flores de trepadeira. Melena perambulava pelo quintal em um estado de seminudez para que pudesse sentir o sol na pele pálida e o calor profundo do qual sentiu falta por todo o inverno. Amarrada à sua cadeira na soleira da porta, Elfaba, agora com 1 ano e meio, batia no peixe que lhe serviram de café da manhã com o bojo da colher. Ah, como é esse treco em vez de esmagá-lo, falou Melena, mas com carinho.
Depois que a atadura que prendia o queixo da criança foi removida, mãe e filha começaram a prestar atenção uma à outra. Para sua surpresa, Melena às vezes achava Elphaba cativante, como um bebê deve ser. Esta paisagem era tudo o que ela havia visto desde que deixou a elegante mansão da sua família, tudo o que ela iria contemplar na vida: a superfície de águas podres, varrida pelo vento, os distantes casebres de pedras escuras e as chaminés de margens agitadas do outro lado, as colinas mais além, banhadas em torpor. Ela ia enlouquecer, o mundo não era nada além de água e carência. Se um bando de elfos traquinas corresse pelo jardim, ela pularia em cima deles para ter companhia, para fazer sexo, para cometer assassinatos. O seu pai é uma fraude, disse a Elphaba. Ausente para encontrar a si mesmo durante todo o inverno enquanto me deixa aqui, só com você como companhia. Toma o café da manhã, pois não vai ter mais comida se jogá-lo no chão. Elphaba pegou o peixe e o atirou no chão. O seu pai é um charlatão, prosseguiu Melena. Antigamente, ele era bom demais na cama para um homem religioso, e foi assim que fiquei sabendo o segredo dele. Homens santos devem estar acima de prazeres terrenos, mas o seu pai gostava de uma farra de madrugada. Nunca devemos dizer a ele que sabemos que ele é uma farsa, pois iria partir o coração dele. Nós não queremos fazer isso, não é? E então Melena explodiu em uma gargalhada ruidosa. O rosto de Elphaba não sorria, imutável. Ela apontou para o peixe. Café da manhã. O café da manhã caiu no chão. Agora é dos insetos, disse Melena. Ela soltou um pouco mais a gola do robe de primavera e a elevação rosa dos ombros nos girava. Vamos passear na beira do lago hoje e então talvez você se afogue? No entanto, Elphaba nunca se afogaria, nunca, porque ela não chegava nem perto do lago. Talvez nós possamos passear de barco e afundar, gritou Melena. Elphaba inclinou a cabeça para o lado, como se ouvisse uma parte da mãe que não estava intoxicada de folhas e vinho. O sol se espalhava por trás de uma nuvem. Elphaba fez uma careta. O robe de Melena escorregou um pouco mais. Os seios dela abriam caminho por entre os babados sujos da gola. Olhe só para mim, pensou Melena, mostrando os seios para a criança que não pôde amamentar por medo de ser amputada. Eu, que era a rosa de pedras do ninho, eu que era a beldade da minha geração. E agora fui reduzida a uma companhia que sequer desejo, minha própria menininha torta e espinhosa. Ela é mais um gafanhoto do que uma menina, com aquelas pequenas coxas angulosas, aquelas sobrancelhas arqueadas, aqueles dedos pontudos. Ela está na fase do aprendizado, como qualquer criança, mas não se delicia com o mundo, ela empurra, espatifa e remexe as coisas sem nenhum prazer. Como se tivesse a missão de saborear e medir todas as decepções da vida, as quais margens agitadas tem de sobra. Piedade do Deus inominável, ela é uma aberração, ela é. Ela é. Ou podemos dar um passeio no bosque hoje e pegar as últimas das bagas de inverno. Melena estava cheia de culpa pela ausência de afeto maternal da sua parte. Nós podemos usá-las em uma torta. Podemos colocá-las em uma torta? Vamos lá, querida? Elphaba ainda não sabia falar, mas concordou com a cabeça e começou a se agitar para descer. Melena começou uma brincadeira de bater palmas a qual Elphaba não deu bola. A criança resmungou e apontou para o chão, e arqueou as longas pernas elegantes para ilustrar o seu desejo. Em seguida, apontou para o portão que levava da horta para o galinheiro. Havia um homem encostado nas estacas do portão, com uma aparência tímida e faminta, com a pele da cor de rosas no crepúsculo, um vermelho escuro e sombrio. Ele tinha um par de bolsas de couro a tiracolo nos ombros e nas costas, uma bengala e um rosto perigosamente bonito e inexpressivo. Melena gritou de susto e se recompôs, a voz em um tom mais baixo. Fazia tanto tempo que não falava com ninguém além de uma criança lamentosa. Pela glória do Senhor, você nos assustou! Gritou ela. Está à procura de um café da manhã? Ela tinha perdido o traquejo social. Por exemplo, os seios dela não deveriam estar desse jeito. No entanto, ela não fechou o robe. Por favor, perdoar a aparição súbita de um estranho desconhecido no portão da senhora. Está perdoado, é claro,
disse ela, impaciente. Entre aqui, onde consigo vê-lo, entre. Elphaba tinha visto tão poucas pessoas na vida que escondeu um olho atrás da colher e, com o outro, espiou o estranho. O homem se aproximou. O gestual dele demonstrava o quanto a exaustão o deixou desajeitado. Ele tinha o tornozelo largo e pés grandes, era esbelto na cintura e nos ombros, e largo novamente no pescoço, como se tivesse sido moldado em um torno mecânico e pouco trabalhado nas extremidades. As mãos, que largaram as bolsas no chão, pareciam animais com mentes próprias. Eram descomunais e esplêndidas. O viajante não saber onde está, falou o homem. 2 noites para atravessar as colinas de Baixada Salobra. Para procurar a estalagem em 3 árvores mortas. Para descansar. Você está perdido, se enganou de caminho, explicou Melena enquanto decidia não se impressionar com as palavras embaralhadas que ele dizia. Não importa. Deixe-me preparar uma refeição para você e me conte a sua história. As mãos dela passavam no cabelo, que antes era considerado tão precioso quanto o metal trabalhado. Pelo menos estava limpo. O homem era polido e de bom feitio. Quando tirou o gorro, o cabelo dele caiu em novelos oleosos, vermelhos como o pôr do sol. Ele se lavou na bomba d'água enquanto tirava a camisa, e Melena se deu conta de que era bom ver a cintura de um homem novamente. Frex, Deus o abençoe, tinha engordado no ano e pouco desde o nascimento de Elphaba. Será que todos os nativos de Quadlin ostentavam esta deliciosa cor de rosa escurecida? O nome do homem, Melena ficou sabendo, era Coração de Tartaruga, e ele era um soprador de vidro de Ovels, na pouca conhecida província de Quadlin. Por fim, ela cobriu os seios com relutância. Elphaba gritou para ser solta e, sem nem mesmo pestanejar, o visitante a soltou, a atirou no ar e a pegou novamente. A criança gritou de surpresa, até mesmo de prazer, e Coração de Tartaruga repetiu o truque. Melena tirou proveito da concentração dele na pirralha para recolher do chão as sobras do peixe e limpá-las. Ela as jogou entre os ovos e o purê de raízes de alcatrão, na esperança de que Elphaba não aprendesse subitamente a falar e a envergonhasse. Seria a cara da criança fazer algo assim. No entanto, Elphaba estava encantada demais por este homem para fazer malcriações ou birras. Ela nem sequer reclamou quando o Coração de Tartaruga finalmente foi até o banco e se sentou para comer. Ela engatinhou entre as panturrilhas elegantes e sem pelos dele, que havia se livrado das calças justas, e gemeu alguma melodia particular com um sorriso satisfeito no rosto. Melena se viu com ciúmes de uma mulher que ainda não havia chegado aos 2 anos de idade. Ela não teria se importado em se sentar no chão entre as pernas de Coração de Tartaruga. Nunca conheci um Quadlin antes, disse ela, alto demais, espalhafatosa demais. Os meses de solidão a fizeram esquecer das boas maneiras. Minha família nunca convidava quadlínguas para jantar, não que fossem muitos ou sequer que houvesse algum, até onde sei, nas terras em torno da propriedade da minha família. As histórias afirmam que os quadlínguas são dissimulados e incapazes de dizer a verdade. Como pode um Quadlin responder a tal acusação se um Quadlin é considerado sempre um mentiroso? Ele sorriu para ela. Ela derreteu como manteiga no pão quente. Vou acreditar em tudo o que você disser. Ele contou a ela sobre a vida nos cafundós de Ovels, as casas que apodrecem suavemente dentro do pântano, a colheita de caracóis e ervas daninhas sombrias, os costumes da vida comunitária e do culto aos antepassados. Então vocês acreditam que os seus ancestrais estão com vocês? Incitou ela. Não quero ser intrometida, mas acabei por me interessar em religiões, ainda que a contragosto. A dama acreditar que antepassados estão com ela? Ela mal conseguia se concentrar na pergunta de tão brilhantes que eram os olhos dele e tão maravilhoso que era ser chamada de dama. Os ombros dela se endireitaram. Meus ancestrais mais próximos não poderiam estar mais distantes, admitiu ela. Quero dizer, os meus pais. Eles ainda estão vivos, mas são tão desinteressantes para mim que poderiam muito bem estar mortos. Quando mortos, eles podem visitar a dama muitas vezes. Eles não são bem-vindos. Vão embora. Ela riu enquanto espantava os tais mortos. Você fala de fantasmas? É melhor eles não fazerem isso.
É o que eu chamaria de o pior de dois mundos, se é que existe mesmo um outro mundo. Existe um outro mundo, afirmou ele com segurança. Ela sentiu calafrios. Pegou Elphaba e a abraçou com força. Elphaba cedeu aos braços dela como se não tivesse ossos, sem fazer birra nem devolver o abraço, somente com uma moleza devida à novidade de ser tocada. Você é um vidente? Perguntou Melena. Coração de tartaruga soprar vidro, respondeu ele. Esta parecia ser realmente a resposta que ele pretendia dar. Melena subitamente se lembrou dos sonhos que costumava ter, de lugares exóticos que ela sabia ser modorrenta demais para inventar. Sou casada com um sacerdote e não sei se acredito em um outro mundo, admitiu ela. Ela não teve a intenção de dizer que era casada, embora a criança teoricamente a denunciasse. Mas Coração de Tartaruga tinha terminado de falar. Ele largou o prato, onde deixou as sobras do peixe, e tirou das bolsas um pequeno pote, uma zarabatana e alguns sacos de areia e carbonato de sódio e cal e outros minerais. Coração de Tartaruga pode agradecer à dama pela acolhida? Perguntou ele. Ela concordou com a cabeça. Ele acendeu o fogo da cozinha e separou e misturou os ingredientes, organizou os utensílios e limpou o fornilho da zarabatana com um pano especial que ficava dobrado dentro de uma bolsa própria. Elphaba estava imóvel como uma moita, as mãos verdes em cima dos dedos verdes, com curiosidade em seu rosto afilado e magro. Melena nunca tinha visto vidro sendo soprado, como também nunca tinha visto papel sendo feito, panos sendo tecidos nem madeira sendo arrancada a machadadas das árvores. Tudo aquilo parecia tão maravilhoso para ela quanto as histórias locais do relógio itinerante, que enfeitiçaram o marido dela em uma paralisia profissional da qual ele ainda não tinha escapado, embora tentasse. Coração de Tartaruga cantarolou uma nota através do nariz ou da zarabatana, conforme inflava um bulbo irregular de gelo esverdeado e quente. O bulbo fumegava e sibilava no ar. Ele sabia o que fazer com aquilo, ele era um mestre dos vidros. Melena teve de segurar Elphaba para evitar que ela queimasse as mãos ao esticá-las para tentar tocar o vidro. No que pareceu ser pouquíssimo tempo ou um passe de mágica, o vidro passou de semilíquido e abstrato para uma realidade endurecida e resfriada. Era um círculo liso e impuro, tal qual um prato ligeiramente oblongo. Ao mesmo tempo que Coração de Tartaruga trabalhava nele, Melena pensava em sua própria personalidade, que foi do éter da juventude a uma casca endurecida, visivelmente vazia. E também quebrável. No entanto, antes que ela pudesse se perder em remorsos, Coração de Tartaruga pegou as mãos dela e as passou perto, mas sem tocar, da superfície plana do vidro. A dama conversar com os antepassados, disse ele. Mas ela não se esforçaria para se conectar aos mortos velhos e chatos do outro mundo, não com estas mãos enormes por cima das dela. Ela respirava pelo nariz para suprimir o cheiro de café da manhã em uma boca suja, frutas e um copo de vinho, ou teriam sido dois? Ela achava que iria desmaiar. Olhe no vidro, insistiu ele. Ela só conseguia olhar para o pescoço e para o queixo cor de framboesa e mel que ele tinha. Ele olhou para ela. Elphaba se aproximou e se equilibrou com uma pequena mão no joelho dele, e também olhou para dentro do vidro. Marido estar próximo, disse Coração de Tartaruga. Será que esta era uma profecia proclamada pelo prato de vidro ou ele fazia a ela uma pergunta? Mas ele prosseguiu, o marido viajar em um jumento e trazer mulher idosa para visitar você. O ancestral vem visitar? Ser a velha babá, provavelmente, comentou Melena. Ela começava a resvalar na sintaxe avariada dele, em uma afinidade descarada. Você realmente vê isso aí dentro? Ele concordou com a cabeça. Elphaba também acenou com a cabeça, mas por quê? Quanto tempo temos antes que ele chegue aqui? Perguntou Melena. Até esta noite. Eles não disseram outra palavra até o anoitecer. Cuidaram do fogo e amarraram Elphaba com arreios, e a deixaram sentada diante do vidro que resfriava, o qual penduraram em uma corda, como uma lente ou um espelho. Aquilo parecia hipnotizá-la e acalmá-la, ela sequer roía distraidamente os pulsos ou os pés. Eles deixaram a porta do casebre aberta para que, de tempos em tempos, pudessem espiar da cama e vigiar a criança que, na claridade de um dia ensolarado,
não conseguiria concentrar o olhar para enxergar por entre as sombras da casa e que, de qualquer forma, nunca se virava para observar. A beleza de coração de tartaruga era tanta que beirava o insuportável. Melena se enroscou nele como uma cobra, cobriu-o com a boca, derramou as mãos sobre ele, aqueceu, resfriou e moldou sua luminosidade. Ele preencheu o vazio dela. Eles estavam banhados e vestidos, com o jantar quase pronto, quando o burro zurrou a 1 quilômetro dali, perto do lago. Melena corou. Coração de tartaruga havia voltado à zarabatana e soprava novamente. Elfaba se virou e olhou na direção da declaração chamativa do burro. Os lábios dela, que sempre pareciam quase pretos em contraste com a cor de maçã recém-formada da pele, se retorciam em um aperto enquanto ela os mastigava. Elfaba mordeu o lábio inferior como se estivesse pensando, mas não tirou sangue. Tinha aprendido a ter certos cuidados com os dentes através de tentativas e erros. Ela pôs a mão no disco brilhante. O círculo de vidro captou o último azul do céu, até ficar parecido com um espelho mágico, que não mostrava nada além da água, fria como prata, dentro dele.